Amigas e amigos, boa noite. Hoje é domingo, 22 de agosto. São agora 20 horas e 19 minutos. Esta não é uma transmissão ao vivo, infelizmente, mas eu fiz questão de gravar esse pequeno vídeo, porque agora, no final do dia, eu vi algumas matérias importantes na Globo News, especialmente nos comentários de um jornalista chamado Valdo Cruz, que é um dos comentaristas mais comemorados da Globo News, mais solicitados, e eu queria fazer alguns reparos à fala. Aliás, eu vou me dirigir a você, Valdo Cruz. Não sei se esse vídeo um dia vai chegar a você, mas acho importante que chegue. Em primeiro lugar, o senhor disse, numa de suas falas, referindo-se aos processos do presidente Lula, que foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal, e agora um deles, o do sítio de Atibaia, sumariamente rejeitado pela primeira instância da Justiça Federal de Curitiba. Então, ao fazer referência a esse caso, o senhor falou, entre outras coisas, que o PT montou um esquema de corrupção na Petrobras. Senhor Valdo Cruz, o senhor deveria, como jornalista que é, se lembrar do seu colega muito mais célebre e muito mais culto do que você, que era o Paulo Francis. Você lembra do que aconteceu com o Paulo Francis, senhor Valdo Cruz? O Paulo Francis denunciou um vasto esquema de corrupção nas diretorias da Petrobras no ano de 1998, em pleno governo Fernando Henrique Cardoso, em pleno governo tucano. E logo após dele ter feito essa denúncia nunca ter sido investigada, ele foi ameaçado, quer dizer, ameaçado não, o governo Fernando Henrique entrou com uma ação na justiça dos Estados Unidos contra ele, e essa ação causou um tamanho estresse nele, que ele infartou e morreu em função desse infarte. Então, ao fazer referência a esses fatos históricos, o senhor deveria, em primeiro lugar, ter a mínima reverência, o mínimo respeito com um grande colega seu, com o qual eu nem concordava tanto, quando eu costumo dizer, eu e ele não éramos da mesma enfermaria, mas era um jornalista respeitado e reconhecido não só no Brasil, e pelos profissionais de jornalismo e por toda uma grande audiência que ele tinha. Sem dúvida, um homem inteligente, um homem culto. Então, o senhor devia ter um pouco de respeito à história de Paulo Francis, quando o senhor fala que o PT montou um esquema de corrupção na Petrobras. O senhor sabe muito bem, quanto eu, que nem sou especialista no assunto, mas estudo um pouco de história, leio um pouco dos acontecimentos do Brasil, que a corrupção na Petrobras sempre existiu e certamente continua existindo, né? Porque não fosse assim, nós não estaríamos tendo a produção de petróleo, uma das mais baratas do mundo, que é a produção brasileira, né? Não sei se o senhor sabe, mas a produção do pré-sal brasileira é a produção de águas profundas mais baratas do mundo, porque construímos tecnologia e capacidade para isso, né? E temos uma das gasolinas mais caras do mundo. Se o senhor não acha que isso é corrupção, de alguma forma de corrupção, então realmente nós precisamos rever o dicionário de corrupção, porque realmente não se explicam por nenhuma lógica financeira e econômica os preços dos combustíveis colocados no mercado brasileiro. Isso em primeiro lugar. Então, o senhor deve respeito ao seu colega Paulo Francis, o senhor deve respeito à história, o senhor deve respeito aos telespectadores, porque todo mundo sabe também que quando o Nestor Severo, depois no processo da Lava Jato, ele falou assim, esse negócio de corrupção na Petrobras, olha, é muito antigo, desde os tempos do Fernando Henrique. O que o doutor Sérgio Moro disse sobre isso quando o Nestor Severo falou isso? Falou assim, isto não vem ao caso. E na sua cabeça, senhor Valdo Cruz, e certamente de muitos colegas seus da Globo, isso realmente não deve vir ao caso. A questão é que vem ao caso, porque a corrupção na Petrobras não acabou com o PT, não começou com o PT e não acabou com o fim do governo PT. Muito bem. Mais à frente,
o senhor fez um relato, um outro relato, ainda sobre esse processo do presidente Lula de Atibaia, que foi agora sumariamente rejeitado pela Justiça Federal do Distrito Federal, na primeira instância. E o senhor fez aquela cara de realmente lamentar, porque agora o PT vem com o discurso do presidente Lula inocentado, isso reforça o discurso do PT, não sei do que. Sr. Valdo Cruz, o que o discurso do PT tem a ver com isso? Me fala. O que o discurso do PT tem a ver com isso? Vamos supor, para efeito de raciocínio lógico, para efeito de pensamento, um experimento daqueles, tipo aqueles experimentos mentais do Einstein, né, que ele falava muito dos experimentos mentais e que deram tantas teorias importantes para a física moderna e para a ciência. Vamos supor que todas as acusações contra o presidente Lula fossem verdadeiras. Vamos supor, só para exercício de raciocínio. Veja bem, quando Sérgio Moro avocou para a 13ª Vara Federal de Curitiba os processos da Lava Jato, numerosos juristas do Brasil, professores de direito, acadêmicos, autores, teóricos, disseram: a 13ª Vara de Curitiba não tem competência para julgar o caso. Esse caso deve ser julgado por outros fóruns e outras varas federais, respectivamente. O que a Lava Jato fez? Segurou o caso em Curitiba, certamente, mas certamente sabendo que não tinha essa competência, desrespeitando pareceres e recursos da defesa do presidente, que certamente deve ter levado essa questão ao caso, e manteve o julgamento lá. O que aconteceu? Bateu no Supremo, morreu, porque era óbvio, foi alertado que a 13ª Vara não tinha competência para aquele julgamento. E a última palavra foi a do Supremo Tribunal Federal, através da sentença do ministro Luiz Edson Fachin. Então, Valdo Cruz, o que é que você me diz de um juiz que pretende ser herói nacional, que manipula desta forma o processo, sabendo que ele corre o risco de ser anulado lá na frente por incompetência de fórum, certo? O que o senhor me diz desse juiz? Ele é um juiz competente? Ele é um juiz que tem conhecimento jurídico? Ele tem substância jurídica para trabalhar desse jeito, colocando um processo que, segundo vocês da Globo e segundo tantos jornalistas dos setores que vocês sabem quais são, achavam um maior julgamento da história do Brasil, botando tudo isso sob o risco de perda total, que é o que no fim aconteceu. E isso foi anunciado, como eu disse anteriormente, como os professores, os juristas, como, por exemplo, o professor Afrânio Silva Jardim, ele escreveu toneladas sobre essa questão da competência de fórum da Vara de Curitiba sobre a questão da Lava Jato. Isso foi cansativamente avisado. Mas não é só isso. Durante esse processo, depois que a gente já sabia que essas coisas aconteciam, vazamentos, conversas, vazamentos seletivos, uso abusivo de prisões preventivas como instrumento de tortura para se obterem confissões, falta de provas, enfim, todo esse carnaval, e depois a absoluta falta de ética e de bom senso do juiz Sérgio Moro ao aceitar um convite para ocupar o ministério no governo Bolsonaro, governo esse que só ganhou a eleição porque o Lula foi preso nas condições que o senhor sabe tão bem quanto eu. Então, voltando só ao começo do raciocínio, vamos supor que o Lula fosse culpado e que houvesse provas de tudo isso que foi sobre o qual ele foi acusado. Qual foi o resultado final desses processos contra o presidente Lula da 13ª Vara de Curitiba? Zero. Tudo anulado. Tudo anulado. E aí o senhor fala que isso não significa que o Lula seja inocente. Valdo Cruz, presta atenção. A única coisa que isto significa é que a Lava Jato é uma farsa.
A única coisa que isso significa é que o juiz Sérgio Moro é um juiz sem condições técnicas, éticas e morais de exercer a função que exerceu e fazer aquilo que fez. Em outras palavras, para ser mais exato, isto significa que a 13ª Vara de Curitiba é corrupta. Isto é corrupção no judiciário. O judiciário é a mais importante instância de qualquer Estado democrático de direito. E quando a gente tem a corrupção no judiciário, tudo está perdido. Inclusive os vossos sonhos, senhor Valdo Cruz, seu Merval Pereira, seu Rodrigo Constantino e seus Vilas da vida, né, que tanto disseram que o Lula é o maior bandido do Brasil. Ora, se isso fosse verdade, por que corromper a justiça para processar aquilo que aparentemente poderia ser tão óbvio, certo? Então, senhor Valdo Cruz, aquilo que o senhor devia estar lamentando é a corrupção na justiça, é a incompetência, é a falta de ética, é a falta de capacidade técnica de fazer um serviço bem feito. Claro que eu estou dizendo tudo isso em tese, partindo do princípio que todos os crimes atribuídos ao presidente Lula ele tivesse de fato cometido, coisa que, sinceramente, eu não acredito, né? Porque se esses crimes realmente existissem e se fossem realmente capazes de serem provados por qualquer instância, qualquer ferramenta, a justiça não precisaria se corromper para condená-lo. Então, sim, senhor Valdo Cruz, tudo isso que aconteceu prova, sim, a inocência do presidente Lula. Porque quando você tem um criminoso com provas culpado e o devido processo legal, a justiça não tem justificativa e nem meios para falhar. Se falhou, é porque é incompetente, é porque é antiética, antidemocrática e corrupta. E a Lava Jato destruiu a grande indústria brasileira. E o senhor e a Rede Globo são também cúmplices e culpados de tudo isso que aconteceu. Boa noite, senhor Valdo Cruz. Eu espero que estas palavras sejam de alguma utilidade para o senhor. Até logo.